Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês 5 erros que normalmente cometemos quando começamos o homeschooling. Então, quem de vocês, né, que nunca foi fazer alguma coisa e pensou, nossa, por que que alguém nunca me avisou sobre isso? Ou quem de vocês já procurou um tutorial para saber a fazer uma coisa que você talvez ia, vamos supor, viajar e você procurou um tutorial? Eu já fiz, gente. Eu fui fazer uma viagem internacional, primeira vez sozinha, e eu procurei tutorial como fazer uma viagem internacional sozinha, no caso, o que que tem que fazer para eu não perder o voo. Então, gente, é normal a gente se sentir perdida. E assim como no homeschooling, nós também cometemos muitos erros. E então, assim, eu vim contar aqui a minha experiência, e eu acredito que de muitas, né? Porque eu já vi muitas mães que fazem homeschooling fazer vídeos parecidos, né? Claro que cada uma tem uma dificuldade diferente da outra e cada uma expõe o conteúdo de maneira diferente, né? Mas eu acredito que todo mundo gostaria de dicas, de conselhos. Então, vão ser 5 conselhos, na verdade, são 5 conselhos para você que tem vontade de fazer homeschooling e eu vou te dar o conselho, tipo assim, de amiga. Então, pega seu chazinho aí e bora lá. Primeiro, homeschool, né? O nome já fala, é, escola, casa. No Brasil, educação domiciliar. No caso, educação. Porque a gente, todas as pessoas, na verdade, pelo menos eu, né? Eu estudei na escola pública no Brasil e também escola particular. Então, consequentemente, a gente tem aquela ideia, né, de querer reproduzir escola pública, escola particular, escola, seja o que for, mas o building, né, a escola, sem ser a escola em casa. A gente tem a mania de falar assim, não, eu tenho que fazer uma classe, tem que ter hora de ir no banheiro, tem que ter o cartãozinho, você só vai no banheiro se tiver o cartãozinho. E a gente tem essa ideia de que tem que reproduzir. Tem que ter o café, 30 minutos para tomar café, mas não sei o que. Gente, é muito bom ter rotina, ter um planejamento. Eu quero fazer um vídeo futuramente aqui no canal sobre planejamento também. Mas quando você tem a graça, a alegria de poder fazer o homeschooling, você tem como fazer para cada um dos seus filhos de uma maneira. Por quê? Nenhuma criança é igual a outra. Então não funciona. Um dos porquês, né, que o homeschooling, ele também, em algumas situações, eu não digo toda, gente, porque a gente nunca pode descartar, porque a escola também, né, o, o prédio, a escola, porque é tão difícil referir, tipo, a escola, mas o prédio, tipo, a escola pública, a escola, né? Ela tem um papel muito importante na nossa sociedade hoje, né? Já tô aqui, nós estamos aqui, nós sabemos ler, escrever e muitas outras coisas. E tem tantos outros profissionais aí formados e que contribuem na nossa sociedade. Só que quando você fala de homeschooling, você tem como que eu posso dizer? Você tem uma cartinha na manga, você pode ver o que que seu filho prefere, o que que funciona melhor para sua família. Então, assim, sem aquela pressão de eu tenho que fazer tal coisa, você consegue fluir melhor. Então, não é necessário. Eu tenho aqui na minha casa um cômodo onde eu coloco todo, tem a nossa estante, tipo uma mini biblioteca, tem um lado onde eu coloco os materiais, cada um tem sua mesa, mas porque isso funciona pra mim. Existem outras mães que eu sigo no Instagram, no Facebook, no YouTube, que elas usam de maneira diferente. Tem mães que fazem na mesa da cozinha, na mesa da sala, que eu digo, sala de jantar, e ali ela coloca o material e daí coloca em caixas, né? O material de cada criança e esse é o formato que elas encontram que funciona melhor. Para outras mães, o sofá da casa é tudo bem. Depende como
você vai, como a sua criança aprende melhor, porque assim, o fato de fazer homeschooling, essas crianças normalmente, elas ficam menos ansiosas, porque você tá no conforto do lar, você tá num momento, num lugar seguro, né? E então assim, você não precisa ficar sentada numa cadeira o tempo todo, a não ser que funcione para sua criança. Então assim, você tem a escolha, né? Porque não é uma regra o homeschooling. Existem inúmeros métodos, existem inúmeras maneiras, cada família é diferente uma da outra, cada criança é diferente uma da outra. Então, assim, eu gostaria já de ter tido esse conselho pra mim quando eu comecei, porque eu ficava muito naquela pressão, ai meu Deus, eu tenho que ensinar, porque aqui as crianças vão pra escola às 8h30, né? E volta às 3h30 da tarde. Então eu pensava, eu tenho que acordar as crianças, a gente tem que tomar café, porque 9h, 9h30 no máximo, eles têm que estar começando a fazer a lição, porque assim é assim que funciona na escola, e daí chega na hora do almoço, eles têm que ter 30 minutos, porque senão, gente, eu estaria ferrada, porque meus filhos demoram muito para comer. E graças a Deus a gente tem essa possibilidade, né? Eles vão crescer, eles vão aprender isso tudo, mas o fato de não ter essa pressão na minha cabeça, na cabecinha deles, faz com que eles se sintam mais tranquilos. Consequentemente, ajuda também no desenvolvimento, né? Em olhar para o learning, para o aprendizado de uma maneira mais leve. Então, nós vamos aprender, nós vamos ler, nós vamos fazer matemática, seja o que for, mas de uma maneira que não seja tão desesperadora, porque muitas crianças, elas passam a vida toda, crianças não, né? Na verdade, começa criança e sai jovens, quase adultos, né? Da formação, no caso, faculdade, seja o que for, e eles, quando saem, quando concluem, eles param de aprender ali, porque aquilo foi tão, ai, que boring, que chato, nossa, que pesado, que consequentemente vira um sentimento negativo. Aí passou dali, ele já cumpriu a tabela, já fez o que ele devia fazer, ele já não quer mais, não quer pegar um livro para ler. Eu, particularmente, eu não tenho muita paciência de ler, eu tenho aprendido e me esforçado mais por conta dos meus filhos, por fato de eu ser professora hoje, né? Então, eu tenho que ler, eu tenho que me informar, eu tenho que buscar conhecimento para que eu consiga passar para eles também esse mesmo exemplo, né? Então, assim, a importância de fazer do homeschooling a maneira mais leve, porque assim vai ser mais eficaz na aprendizagem de seus filhos e eles vão ficar claro, né, gente? Eles vão reclamar. Tem crianças que não vão querer na mesma hora que você tá pedindo para eles irem. E existe sim a disciplina, existe o schedule, no caso, o planejamento, justamente para que essa criança entenda que existe hora para tudo. Só que a gente não precisa reproduzir a escola em casa. Nós podemos aprender de maneira diferente, né? E tá tudo bem. 2. Comparar os seus filhos com outras crianças. Normalmente, a gente já faz isso não relacionado já à educação, né? Mas com as crianças homeschooling, nós queremos ter um parâmetro. Aquele negócio assim pra gente medir, tá? Mas meu filho já aprendeu isso. É claro que é muito bom a gente ter uma noção se é questão de desenvolvimento da criança, né? Ai, meu filho já devia tal coisa, né? Em relação, apesar de que cada criança, ela tem um pace, ela tem um ritmo, ela tem uma maneira, então a gente tem que respeitar isso. Mas a comparação que eu digo é aquela tipo, ai, meu filho não leu ainda. Nossa, meu filho. Até das fraldas, gente. A gente fica tão ansioso, tão desesperado para poder tirar a fralda das crianças que a gente tem criança que até traumatiza, né? E vira uma situação tão desesperadora. Eu falo porque no meu filho do meio, o Joshua,
ele teve tanta dificuldade de sair da fralda, ele tava com 3 aninhos, 3 e meio, se eu não me engano, e ele ia pra escola e normalmente a nursery, né, falava, né, que era importante, que era muito bom, porque quando ele fazia o número 2, ele não gostava que ninguém trocasse ele, que ele não se sentia seguro, então era muito importante eu incentivar, né, e aquilo, nossa, era tão difícil, porque assim, teve um dia que eu tirei a fraldinha dele e deixei ele só de cuequinha, porque era uma maneira, né, de ficar sempre, ih, você quer ir no banheiro? Só que ele tinha medo do número 2. E, gente, ele ressecou tanto. Essa criança, ele suava, era como se ele estivesse dando febre, assim, de tão desconfortável tava, porque ele não queria fazer, então ele sentia medo do que acontecia, e então aquilo foi traumático para ele. Aí o que aconteceu? Eu tive que voltar a estaca zero. Aí eu comecei a pesquisar e a ler algumas coisas. Por isso que é muito importante, tudo a gente tem que aprender. Você tem filho e a gente nunca acha que a gente tem que estudar pra ser pai, pra ser mãe. Que tem muita gente que tem, ai gente, nasce uma criança, nasce uma mãe. Não é bem assim, gente. Existem muitas situações que a gente, quando a gente tem um conhecimento, tudo fica mais leve. Então eu comecei a ler, aí a pessoa com que eu peguei, né, não sei, eu não me lembro agora se foi vídeo, ou se foi textos, ou se foi dicas, mas eu lembro que a pessoa que explicava, ela falava assim que existe um desconforto, então são sinais. E se você conversar com a criança, eu sei, filhinho, dói a barriguinha mesmo, a criança vai começar a entender que tá tudo bem, você sabe o que ela tá sentindo, porque ela às vezes não consegue verbalizar, ela não sabe explicar o que tá acontecendo. Então, quando você fala, diz pra ela o que tá acontecendo, ela começa a entender que aquilo acontece, mas que vai passar. E quando ela consegue fazer uma vez e ela sente alívio, aí ela vai procurar de novo, ela vai fazer de novo. E assim as crianças, a gente botando pressão na cabecinha delas para que elas têm que cumprir a tabelinha, elas têm que aprender aquilo. Elas vão travar, e muitas delas vão travar. Isso é com a leitura, isso é como que fala? Com as necessidades fisiológicas, né? Com training. Isso é com tudo, matemática, tudo, gente. Existem muitas pessoas que têm bloqueio para leitura porque às vezes os pais não teve paciência e ficou, ó, vamos, não, já você já devia saber, você já devia saber. Eu falo porque assim, a nossa cultura no Brasil, por muito tempo foi assim, né? Tipo assim, você já deveria saber. Mas hoje a gente tem muito mais informação. Os nossos pais e os nossos avós não tinham tantas informações como nós temos acesso hoje. Nós temos a internet, nós temos cursos e mais cursos. Então não tem o porquê de nós não sabermos e de nós não buscarmos o conhecimento, né? Então, assim, outra coisa é essa, você comparar o seu filho, você colocar uma medida, se tá errado, se tá certo, sabe? As crianças, elas vão aprender, seja mais cedo ou mais tarde. Comer também, a mamadeira, bico, tudo elas vão aprender um dia. Claro que existe estratégia, existe técnicas. E se você buscar todas elas, a sua criança vai conseguir alcançar tudo que você precisa que ela alcance, tudo que ela precisa e vai ter êxito em tudo, né? Então, não compare. Não compare eu no começo eu comparava, tipo, ai meu Deus, será que eles estão no level certo, no nível correto? Será que eles já deveriam aprender tal coisa? É claro que é bom você buscar livros e saber, né, a idade para você apresentar o material para o seu filho. Mas se você percebe que aquilo tá difícil, você procura algo mais fácil, não fácil, que ele já saiba, mas algo que vai incentivar ele a, como é que eu posso dizer, a continuar aprendendo. Porque não tem coisa pior do que você olhar para uma coisa e você não ver a resposta e você simplesmente não saber por onde começar e você não ter aquele gostinho de que, nossa, eu tô aprendendo. Hoje a minha filha foi pegar um livro para ler e ela tá começando a ler, né?
Ela pegou um livro e hoje eu não apresentei livro pra ela. Ela pegou por vontade própria do ladinho da cama dela. Aí ela veio me mostrar. Eu falei, filha, pode ler. Você tenta fazer os sons das letras e juntar e você consegue ler. Aí ela pegou e foi e começou a ler as primeiras folhas, que claro, pro nível dela, e ela ficou toda animada. E assim como eu também, porque ela se sentiu orgulhosa de si mesma. Então é muito importante as crianças terem essa, é, esse apoio dos pais, né? Saber que elas não estão debaixo de pressão, porque ninguém aprende debaixo de pressão e debaixo de comparação. Seja um filho com outro irmão, né? Você comparar os irmãos, também vira competição. Infelizmente, por muito tempo também a nossa educação ela foi baseada em notas e muitas crianças podem não ser academicamente excelentes, mas elas têm outros, no caso são gifts, né? Elas têm outros dons. Então a gente tem que saber, e no homeschooling também nos dá essa graça de poder perceber qual é o dom que nossos filhos têm e aplicar, né, mais nisso para que eles consigam desenvolver, né? Então, essa é a minha dica. Comparação, gente, não é legal. Então, fica a dica para vocês. Terceiro, não coloque muitas coisas no seu planejamento no começo. Porque você tá começando, você precisa entender o que dá certo. Porque às vezes a gente coloca muita coisa, nós não conseguimos fazer tudo e consequentemente vem a frustração. Vem a frustração sua, as crianças também se sentem frustradas e aí é onde vem os burnouts, né? A estafa, a como que eu posso dizer? A chateação, o desencorajamento. Então, planeje o seu dia de uma maneira que você consiga alcançar, né? Coloque as suas prioridades primeiro, no caso, e depois você coloca outras coisas. Porque às vezes a gente tem mania, né? De falar, ai, gente, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Porque, assim, a comparação que eu citei na dica anterior, ela não é só comparação também das crianças, né? No caso, trazendo para essa agora, para essa dica de não colocar muitas coisas, é porque a gente vai olhar no YouTube as mães que fazem homeschooling e elas estão fazendo muitas coisas. Elas fazem artes, elas fazem história, passeio na natureza, elas fazem hands-on activity, no caso, né, coisas que a gente consegue manusear, né, art and craft, elas fazem de tudo e você fica amazed com aquilo, você fica lisonjeada, você fala, meu Deus, como eu quero, aí você se coloca numa situação, numa exigência muito grande. E a casa dela não é a sua, os filhos dela não são os seus, às vezes até o país dela não é o seu, né? Então, não exija do seu schedule, da sua rotina, o que você não conseguiria deliver, entregar. Essa é a minha dica número 4. Não se compare com o Instagram Live, porque nem tudo que se mostra no Instagram é exatamente o que acontece. Porque nos vídeos só se aparece o que a pessoa quer mostrar. Então, às vezes você vê as crianças sentadinhas, calmas, serenas e tranquilas, mas 5 minutos depois daquele vídeo, daquela foto, foi outra realidade. Sempre faça a pergunta, será que dá, né? Eu consigo? As minhas crianças vão conseguir engage, no caso, entrar, se envolver comigo ali, elas vão conseguir aprender? O que nós podemos aprender com isso? Né? Eu acredito assim, que no começo nem sempre a gente vai saber o que dá certo. Então, comece com uma, duas coisas. Priorize essas duas coisas. Aí você vai construir um relacionamento com seus filhos. Porque muitos, né, quando no começo existe o unschooling, no caso, você tirar aquela
como que eu posso dizer? Você tirar aquela crença de que nós temos que ficar só sentados, tanto da sua mente como das crianças. Ou das crianças de achar que é só playground, que é só brincadeira porque tá em casa, porque associa, né? É conforto, brincadeiras e tudo. Então, é muito importante as crianças também entenderem isso. Então, para essa transição, é bom, é necessário você conversar com as crianças antes, né? Impor os limites do que vai acontecer. Normalmente aqui em casa eu falo antes, um dia antes, o que vai acontecer, o que eu preciso que eles façam, né? Nem sempre vai dar certo, gente. Então é por isso que eu falo, não coloque muitas coisas, porque assim você tem menos chance de ter os burnouts, né? E se tratando da educação, você quer que seja o mais positiva possível. Não descartando que vai ter situações que é importante também, gente, ter frustração. É importante as crianças entenderem que não é tudo, não vai ser fácil, que realmente existem subjects, no caso, matérias e coisas que elas vão fazer que vai ser prazeroso, mas outras não. Mas a gente tem que mostrar a importância de todas elas. E, gente, eu não tenho sucesso em tudo, o tempo todo. É claro que quando eu tenho sucesso, nossa, como eu fico feliz, como eu fico feliz. Mas eu percebi que quanto mais eu coloco, mais eu exijo, mais eu planejo em quantidade, né? Porque nunca é demais planejar, nunca é demais buscar conhecimento e tentar melhorar. Mas a exigência é que faz com que a gente se sobrecarregue. Então, não crie, né, uma visão do homeschooling como se fosse para ser do jeito que você quer, do jeito que você sonhou, sem colocar o pezinho no chão e entender o que vocês podem fazer. Porque o homeschooling ele pode ser leve, mas assim como também ele pode ser hard, muito difícil, né? Então, dica 5, conselho 5. It's going to be hard. Very hard. Vai ser difícil. Saiba que não é fácil. O homeschooling não é a opção mais fácil. O homeschooling é a opção mais difícil. E se você decidiu por ele, você tem os seus porquês. Então, todas as vezes que você ter aquela dúvida, né? Se você optou por homeschooling e você idealizou, romantizou, porque tem muitas mães que romantizam. Eu, por algumas vezes, eu romantizei, eu pensei que seria diferente. E eu fiquei, nossa, já chorei, já foi muita. Como vocês, se vocês tiverem dificuldade de entender o que eu tô querendo dizer agora, tem um vídeo que eu postei no canal sobre o porquê nós começamos e de onde veio a ideia de fazer o homeschooling. Então vocês vão entender um pouquinho, né, de onde nós viemos e o que nos levou a chegar a essa conclusão de que o homeschooling seria a melhor opção. Mas eu já chorei, eu já pensei várias vezes, só que todas as vezes que eu penso em parar, que eu penso em desistir sobre o homeschooling, eu coloco os porquês, né? Apesar de serem números, eu coloco os porquês e lembro deles, né? Os porquês de você fazer o homeschooling, eles têm que ser muito maior do que a vontade de fazer homeschooling. Porque só a vontade ela não vai sustentar, porque vão ter dias difíceis. Claro que vão ter dias maravilhosos, mas a maioria das vezes não vão ser dias fáceis. Porque a educação de filho já é difícil e existem muitos desafios, né? Como é que fala? Ser mãe é padecer no paraíso. Você tá cansada, mas você acha um paraíso, né? Então, assim, o homeschooling, ele não é diferente. É maravilhoso porque você sabe que seus filhos estão ali, você é a referência que eles têm, mas ao mesmo tempo você tem que mudar muitas atitudes, você vê o retrato seu de comportamentos ruins na criança e você tem que reconhecer e mudar. Então, assim, fora a rotina que você, o planejamento que você faz, às vezes aquele dia foi
terrível, você não consegue colocar em prática nenhum deles. Então, assim, existem muitas frustrações, né, na jornada e no caminho, né, no processo do homeschooling. Então, não se engane de que vai ser um mar de rosas. Já saiba que vão ter dias difíceis e que quando esses dias difíceis vier, você tem que pensar o porquê que você decidiu fazer homeschooling, né? O porquê que você escolheu por esse caminho. Porque quando você olhar para os seus porquês, você vai perceber, não, vale a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. E entendendo, gente, que as crianças, elas não sabem nos recompensar ainda, dependendo das idades, né? Claro. Elas só vão entender o que nós estamos fazendo depois de um tempo. Então, nós temos que entender e cuidar de nós. Eu quero fazer mais pra frente um outro vídeo aqui no canal, falando sobre o que você pode fazer para poder overcome, né? Vencer esses burnouts, no caso, essas estafas, esse cansaço, né? O que você poderia, o que eu faço, na verdade, não o que você poderia, o que eu faço, as dicas, posso dar talvez 5 dicas para vocês também. Eu acho que vocês gostam desses vídeos das dicas, porque eu amo assistir vídeos de dicas, então eu entendi que eu poderia fazer esse vídeo aqui porque ajudaria muitas mães, né? Então, saiba que não vai ser fácil. Tenha na sua mente que vai ser difícil, mas que viva um dia de cada vez. O que eu falo pro meu filho, deu errado hoje, filho, ok. Amanhã você tem a chance de fazer diferente. O que você aprendeu hoje em relação a isso? Amanhã você pode fazer diferente. O que nos dá também, né, o privilégio que nós temos é de mudar as rotinas. Nós podemos ajustar. Hoje está sendo um dia muito difícil, nós podemos aprender de uma maneira diferente. Alguma coisa, estamos tá bem, tá sendo uma semana complicada, ou as crianças adoeceram. E então, assim, é engraçado que você pode olhar para isso e falar assim, ai, gente, bora fazer no sofá hoje. Quantas vezes, gente, tava frio demais aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas eu moro na Inglaterra hoje, já tem 15 anos que eu moro aqui. E quantas vezes estava frio, eu peguei uma bebida quente, no caso, liguei a TV numa música, né? No caso que eu coloco muita música clássica para eles escutarem enquanto a gente faz as nossas lições. Enquanto isso, no sofá mesmo, eu ia ajudando um, daí eu ia ajudando o outro, e era assim que a gente conseguiria terminar aquele dia, porque eu não estava muito disposta, eles também, às vezes eles também não estão tão dispostos, então a gente consegue ir conforme, né, os nossos filhos continuam aprendendo. E, gente, sabendo que o aprendizado, ele nunca acaba. Mesmo que você não esteja com um livro na mão, seu filho está constantemente aprendendo, né? Então, é só nós sermos intencionais. Essas foram minhas 5 dicas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha agregado na vida de vocês. Se vocês têm alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários. Conversa comigo, me diz se tá bom pra vocês, o que vocês querem saber, que tipo de vídeo você gostaria que eu fizesse. Eu tô começando, então deixa seu like para que esse vídeo chegue mais longe. Compartilha com as pessoas que você conhece, que talvez tenha começado nessa jornada, ou alguma pessoa que você acha que esses steps, essas dicas faria diferença na vida delas. E, gente, se inscreva aqui no canal. Eu gostaria que você se sentisse em casa todas as vezes que você estiver assistindo algum vídeo meu, né? Então, Deus abençoe vocês. Tchau! Até o próximo vídeo.